Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o passo a passo desse lindo peso de porta. Olha que lindo esse peso de porta de girassol, pessoal, olha que lindo. Eu mostrei aqui para vocês, fiz um vídeo aqui dos pesos de porta que eu tinha feito com sobrinhas. Então, esse aqui é um deles, o de girassol, que foi o que ganhou, que várias pessoas me pediram o passo a passo do girassol. Tem vários outros modelos de flores. Lá no vídeo anterior, se vocês querem dar uma olhada, vou deixar aqui na descrição do vídeo e ao longo do vídeo nos cards para vocês estarem assistindo os outros modelos que eu faço de peso de porta com outras flores, com muitas modificações para poder ficar bonitinho assim no peso de porta. Esse girassol aqui vocês já devem ter visto por aí no YouTube, porém ele tem modificações para ficar bonitinho assim no peso de porta, pessoal. Então sigam aí o passo a passo para vocês estarem aplicando esse girassol em pesos de porta. Esse girassol pode ser aplicado em vários trabalhos, mas eu faço esse desta maneira específica para colocar aqui no peso de porta. Então, o que é que vocês vão precisar para fazer este trabalho? Vocês vão precisar eu usei aqui uma sobrinha de marrom, pessoal, aqui o marrom é muito pouquinho, cerca de 1 grama para fazer. De marrom vocês vão precisar. De amarelo eu usei aqui no meu caso, eu usei porque eu não tinha mais sobrinha, então eu peguei um praticamente fechado aqui para fazer, mas vocês vão precisar de 28 gramas a 30 gramas para fazer. Esse aqui é o amarelo raio de sol da Barroco. Então, eu pesei, deu 28 gramas que eu usei aqui de amarelo. Então, se vocês tiverem uma sobrinha aí de 30 gramas, vai dar para vocês fazerem. De verde, eu usei também aberto, que eu não tinha sobra deste verde. Eu gosto de usar esse verde aqui. O verde folha, eu usei 12 gramas para fazer as minhas flores. Com a minha cordinha aqui, nesse caso aqui que eu fiz verde, eu usei aí cerca de 15 gramas para fazer de verde. E aqui, a base, que eu usei aqui no meu caso a cor bege, eu usei uma sobra que eu tinha de 48 gramas. Então, se vocês têm sobra aí de 50 gramas, vai dar para vocês fazer aqui a parte de baixo, isso na minha tensão de ponto. Então, de repente, não é a mesma tensão de ponto minha, vocês vão usar menos ou mais um pouquinho. Então, tenham aí cerca de 70 gramas para vocês fazerem. Depois que vocês fizerem, vocês vão vendo aí, pesando aí na balança, se vocês tiverem, para vocês fazerem aí mais pesos de porta como esses. Então, ele é feito com sobrinhas. Então, uma ótima opção para a gente estar usando as sobrinhas da gente aí. Vocês vão precisar eu usei todo o processo, todo o meu peso de porta é feito com o fio 6, então eu usei a agulha número 3 para fazer. Todos numeração 6 os meus barbantes. Vocês vão precisar de tesoura para arremates, de 2 pérolas de 10 milímetros para estar aplicando aqui na cordinha do peso de vocês, se vocês quiserem, é opcional, para ficar mais bonitinho. Se vocês não tiverem a pérola de 10 milímetros, vocês podem estar usando a que vocês acharem melhor ou até mesmo não estar usando. É questão aqui de estética mesmo, para ficar mais bonitinho, então vai aí ao gosto de vocês. E o que eu uso como peso que vocês vão precisar também, ó. Aqui o meu já tá pronto, vou explicar para vocês como vocês vão fazer esse peso aqui de porta. Para estar colocando dentro. Vocês vão precisar de areia, vocês vão ver aí na casa de vocês onde vocês têm areia, e aí vocês peguem 1 litro de refrigerante de 2 litros, cortem ele mais ou menos com 4 dedos, cortem, e aí vocês vão colocar dentro de uma sacolinha plástica, ou qualquer plástico que vocês tiverem, aí sacolinha de supermercado eu sempre uso saco de arroz, saco de feijão, como eu falei no vídeo anterior. E aí vocês vão colocar 2 medidas dentro, vão ficar aí cerca de 1 kg a 1,1 kg. Se vocês tiverem a balança para pesar, ótimo. Se não tiver, coloquem 2 medidinhas aí do litro, como eu falei para vocês. E aí coloquem dentro. Depois vocês vão pegar outra sacolinha, vão colocar dentro para reforçar mais um pouco. E aí vocês vão moldando para ela ficar assim redondinha. Aí vocês vão atar
vão cortar o excesso da sacolinha. Eu aconselho vocês botar de 2 a 3 sacolinhas para ficar bem reforçado, mas não é isso que vai realmente reforçar o peso de vocês, e sim a fita. Essa aqui é uma fita crepe, daquela larga. Aí vocês vão pegar e vão moldar ele assim e vão colocando a fita na volta mais floxinha, só para ir moldando. Aí vocês vão moldando. Conforme vocês vão moldando, vocês vão apertando para dar aí o molde. Aí eu às vezes bato assim no chão para ela ir arredondando. E aí depois que ela já tá com a moldura que eu quero que ela fique assim redondinha, às vezes quando é para girassol eu deixo um pouquinho mais larga, quando é para as flores normais eu deixo um pouquinho menos larga. Aí depende do tamanho da flor que a gente vai fazer. Aí vocês vão pegar, já deu o molde, aí vocês vão pegar a fita durex e dar várias voltas apertando bem. Apertem o quanto vocês conseguirem e vão enrolando a fita. Por que apertar bem? Para depois o peso de vocês não esparramar. Porque se vocês deixarem a fita durex muito frouxa, o que vai acontecer? Com o tempo a areia vai socar e o peso vai esparramar, vai ficar esparramado aí o peso de vocês. Os primeiros que eu fiz aconteceu isso. E aí agora, quanto mais eu consigo apertar ali as minhas últimas voltas, melhor. Aí vocês dão várias voltas, ó. Deixem bem reforçada. Não vai ter perigo de estourar. Faz anos que eu faço e eu não tive nenhuma reclamação que estourou e ficou vazando areia. Eu já faço eles há um ano, cerca de 2 anos e sempre tá do mesmo jeito, ok? Então, vocês vão precisar deste peso aqui. Vocês vão usar o que vocês têm em casa, obviamente, de saquinho para fazer. E aí, o que vocês vão precisar comprar é apenas a fita durex. Um rolo de fita durex, pessoal, aqui na minha cidade, custa em torno de R$4 a R$5. E eu consigo fazer 7 a 8 pesos desses, mesmo eu dando várias voltas para reforçar. Então, eu acho que eu já passei para vocês toda a lista de material e todas as informações que vocês precisam. Então, vamos começar a nossa aulinha. Bom, vamos começar, então, com o miolo. Vou usar aqui minha sobrinha de marrom. A gente faz o círculo mágico. Dessa forma, a gente deixa o fio aqui para frente e dá uma volta aqui por entre os dedos, deixando essa laçadinha pro lado de cá. A gente faz o nosso círculo mágico. A gente vem aqui, puxa o fio e fecha, faz uma correntinha aqui para prender o arco mágico. Feito uma correntinha para prender, vou subir mais 2 correntinhas. E aqui dentro do meu círculo mágico, eu vou trabalhar mais 11 pontos altos. Que a contar com as três correntinhas que eu iniciei aqui para subir, vão ficar com 12. Então, eu faço mais 11 pontos altos aqui dentro do meu círculo mágico e já volto com vocês. Fiz aqui meus 11 pontos altos, a contar com as 3 correntinhas são 12 pontos que eu tenho aqui. Só lembrando vocês que eu tô trabalhando com agulha número 3 milímetros, ok? Tiro aqui a minha laçada para fechar o meu círculo mágico. Eu venho aqui com a linha que eu deixei aqui, ó, e puxo. Puxo até fechar aqui meu miolinho, ó. Fecho bem aqui o miolinho, puxo, e aí eu vou prender aqui apenas para não soltar, em alguma laçada aqui, ó, do meu ponto alto aqui por trás, ó, vou fazer um ponto baixo aqui para prender esse fio do círculo mágico, apenas para ele não ficar se abrindo. Depois a gente faz o nosso arremate normal, a gente vai escondendo aqui por entre os pontos esse fio, dá 3 nozinhos e vai escondendo até esconder todo esse fio aqui do círculo mágico, ok? E aqui eu dou continuidade, prendendo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto aqui, ó. Na terceira correntinha eu prendo com um ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas. Laço meu fio e aqui no mesmo lugar, ó, em cima das correntinhas, no mesmo ponto, no mesmo lugar que eu subi as 3 correntinhas, eu vou colocar meu primeiro ponto alto. Eu já começo aumentando aqui desde o primeiro ponto.
E agora eu sigo para cada ponto alto do meu trabalho, eu coloco 2 pontos altos juntos. Para cada ponto alto, 2 pontos altos juntos. Então, na carreira anterior aqui eu tinha 12. Nesta próxima carreira eu vou ficar com o dobro, 24 pontos altos, ok? Então, a gente faz 2 pontos altos para cada ponto alto do trabalho por toda a nossa volta. Até o final aqui, onde eu volto explicando para vocês como a gente vai fechar o trabalho. Então, vim trabalhando aqui para cada ponto 2 pontos altos, dobrei a quantidade que eu tinha 12, fiquei com 24 pontos altos. E aqui eu fecho, então, o meu trabalho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ajusto aqui bem para não ficar aqui esse espaço, ó. Fechei com um ponto baixíssimo, ok? Se vocês notarem que parece que tá querendo fechar, é assim mesmo. Agora, a gente faz as nossas pétalas, ele se ajeita. Como é para aplicar no peso de porta, é assim mesmo. Então, aqui eu vou cortar o meu fio. E vou fazer os meus arremates aqui no meu miolinho, para depois dar continuidade ali com o nosso girassol. Eu pego esse fio aqui, trago aqui para frente, venho no próximo ponto aqui, levo ele para trás novamente, para ficar bem ajeitadinho aqui na parte da frente. Agora, aqui atrás, eu vou fazer o meu arremate do círculo mágico, como eu expliquei para vocês, caminhando por entre os pontos e dando 3 nozinhos até esconder totalmente. E esse aqui também, eu vou escondendo, dando 3 nozinhos e escondendo. E aí, volto já com o fio amarelo para dar continuidade ao girassol com vocês. Feito aqui meus arremates, agora eu vou vir com o meu fio amarelo. No meu caso aqui, um amarelo mesclado. Dou a minha laçada inicial. E vou vir aqui em cima de qualquer ponto alto e vou prender o meu fio com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, vou fazer 3 correntinhas, vou pular um ponto de base e vir no próximo e prender com um ponto baixo. Novamente, trabalho 3 correntinhas, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. 3 correntinhas novamente, venho no próximo, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a volta, sempre fazendo 3 correntinhas, pula um de base, vem no próximo, prende com um ponto baixo. Temos que ficar aqui, então, com 12 argolinhas. Feito aqui minhas 12 argolinhas, a última eu vou prender em cima aqui da primeira correntinha que eu fiz na primeira argolinha. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 argolinhas. Venho aqui para dentro da minha primeira argolinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, vou trabalhar aqui dentro da minha primeira argolinha, 2 pontos altos. Feito 2 pontos altos, trabalho 3 correntinhas, volto aqui em cima da laçada do último ponto alto que eu fiz, ó, bem em cima aqui da laçada, no pezinho da primeira correntinha que eu trabalhei, faço um ponto baixo. Formei aqui um picô. Venho aqui dentro ainda da mesma argolinha e trabalho mais 2 pontos altos, trabalho uma correntinha, venho aqui dentro ainda da mesma argolinha e trabalho um ponto baixo. Feito um ponto baixo, passo para a próxima argolinha com um ponto baixo, subo uma correntinha e trabalho dentro da mesma argolinha mais 2 pontos altos, dentro aqui da minha segunda argolinha. Subo 3 correntinhas,
Volto aqui na laçada deste último ponto alto no pezinho da primeira correntinha que eu fiz. Aqui, pego 2 laçadinhas, puxo o fio e trabalho um ponto baixo. Formei aqui mais um picô. Laço o fio, venho dentro da mesma argolinha e trabalho 2 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui dentro da mesma argolinha e trabalho um ponto baixo. Feito um ponto baixo, vou passar para minha próxima argolinha, que é a terceira. Trabalho um ponto baixo, subo uma correntinha e vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui nas 2 primeiras pétalas. Trabalho 2 pontos altos, subo 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho do primeiro ponto alto, aqui no topinho, aliás, do primeiro ponto alto, bem no pezinho da primeira correntinha, pego essas 2 laçadas aqui do ponto alto, puxo o fio e faço um ponto baixo. Formei aqui mais um picô. Laço o fio, venho dentro da mesma argolinha e trabalho novamente 2 pontos altos, uma correntinha. Volto aqui na mesma argolinha e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, vou passar para a minha próxima argolinha, trabalhar um ponto baixo. Subo uma correntinha e vou fazer a mesma repetição das pétalas anteriores. Trabalho 2 pontos altos, 3 correntinhas, volto aqui nas laçadas do ponto alto, e trabalho o meu picô, faço um ponto baixo, formei meu picô, venho aqui ainda dentro da mesma argolinha trabalhar 2 pontos altos, uma correntinha e aqui dentro da mesma argolinha um ponto baixo, passo para a próxima argolinha com um ponto baixo e faço a mesma repetição que eu trabalhei aqui com vocês por 4 pétalas. Então, vocês vão fazer essa mesma repetição pelas próximas argolinhas aqui que restam. Quando chegar na última argolinha aqui, eu volto para fechar a carreira com vocês. Vocês vão fazer essa repetição até a última argolinha, onde eu volto explicando para vocês o fechamento de carreira e explico a próxima para vocês. Bom, pessoal, trabalhei aqui, fiz a minha última correntinha aqui da minha pétala. Vou vir aqui no mesmo espacinho e fazer o meu ponto baixo. Aqui eu solto o meu fio, estico um pouquinho e venho aqui no primeiro ponto baixo da primeira pétala, bem aqui do ladinho do ponto baixo, eu vou introduzir a minha agulha lá por trás e trazer ela aqui para frente, e aí eu trago a minha alcinha aqui de volta e trago ela aqui para trás. Com ela aqui atrás, pessoal, eu regulo ela, mas deixo meio esticadinha, minha alcinha, e venho aqui para este ponto alto que eu pulei, ó. Estão vendo este ponto alto que eu pulei aqui no marrom? A gente vai pegar aqui em cima deste ponto alto, fazer um ponto baixo. Feito um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 3 correntinhas para dar o espaço, laço o meu fio e venho aqui no meu próximo espacinho que eu tenho, no meu próximo ponto alto que eu pulei, ó, eu trabalhei aqui no primeiro e aí tem o próximo ponto alto que eu pulei, vou trabalhar aqui um ponto alto. Aliás, meio ponto alto. Meio ponto alto, a gente tira a primeira laçada e a última a gente tira junto, ó. Tira tudo junto. Ó, vou explicar para vocês mais uma vez. 3 correntinhas de separação, laço o fio, venho pro meu próximo espacinho, ó. Segura essa primeira camada aqui pra frente, não prende nada. Vem aqui no próximo ponto alto que a gente pulou, ó, no marrom, ó. Aqui no meio, entre a pétala, o ponto alto que a gente pulou. Introduzo a agulha aqui e faço meio ponto alto. Meio ponto alto, a gente tira as 2 laçadas juntas de uma vez.
Por que meio ponto alto e não um ponto alto como geralmente é? Porque no peso de porta, as pétalas, eu fiz essa adaptação para as pétalas ficarem, para o girassol ficar menor, as pétalas não ficarem tão separadas para poder ficar mais harmonioso em cima do peso de porta, ok? Então, a gente segue trabalhando sempre dessa forma agora. 3 correntinhas de separação, laça o fio, vem aqui, ó, no próximo ponto alto que eu pulei, ó, trabalho meio ponto alto, tiro as 2 laçadas juntas de uma vez. 3 correntinhas novamente, venho no meu próximo ponto alto que eu pulei aqui no marrom, trabalho meio ponto alto, tiro todas as laçadas de uma vez. Então, tá ficando assim a parte de trás, ó. E aqui a primeira camada ainda tá solta das pétalas. E aqui tá preenchendo este buraco que ficou. Estão vendo que ficou um buraco aqui, ó, no marrom? Tá preenchendo, olha que bonitinho que tá ficando. Então, agora vocês trabalhem assim até o final. Vocês têm que ficar com 12 alcinhas dessas aqui, ó. 12 alcinhas de 3 correntinhas de separação e meio ponto alto sempre prendendo aqui no ponto alto que a gente pulou aqui do miolo, do marrom, da parte marrom. Introduz a agulha aqui e faz meio ponto alto por toda a volta. Bom, trabalhei aqui até o meu último ponto alto e completei aqui 12 alcinhas. A última eu ainda preciso fechar aqui, vou fechar com vocês, ó. Eu conto aqui a primeira alcinha que eu fiz, que eu subi 3 correntinhas para dar altura. Eu conto aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2, 3. E aqui, aliás, 1, 2, 3, na terceira correntinha eu prendo com um ponto baixíssimo. Então, fechei aqui as minhas alcinhas, ó, por trás ficou assim as minhas alcinhas. Tenho 12 alcinhas aqui atrás. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Venho aqui para dentro da minha primeira alcinha com um ponto baixo. A sequência, pessoal, de pétalas vai ser a mesma da primeira, a mesma sequência. A diferença é que a gente vai prender aqui, quando a gente fizer um dos pontos baixos, a gente vai prender aqui a nossa primeira camada de pétalas. Então, mas a sequência das pétalas são a mesma. É uma correntinha e aí trabalho os meus 2 pontos altos, trabalho 3 correntinhas, volto aqui na alcinha e trabalho o meu picô. Novamente, trabalho 2 pontos altos, uma correntinha, e aí aqui, quando eu for prender aqui no mesmo espacinho com um ponto baixo que a gente estava aprendendo, eu vou prender aqui primeiro a minha primeira camada de pétalas. Então, eu vou intercalando. Estão vendo que tá intercaladinho aqui, pessoal? Tá intercaladinho, ficou intercaladinho aqui as nossas pétalas, ó. Bem no meio, aqui vai ficar tudo intercalado. Então, aqui nessa primeira, quando eu for prender aqui, eu não vou prender a primeira aqui junto com, no mesmo espacinho, eu vou prender aqui em cima do ponto alto. Mas antes de eu prender em cima do ponto alto, eu venho aqui, ó, pelo lado avesso da minha primeira pétala, que eu vou prender, que tá aqui, ó, que tá intercalada aqui. Eu vou pegar 2 alcinhas aqui atrás dela, ó. Bem essas de... Estão vendo que tem o picô aqui, ó, tô do lado avesso. E tem 2 alcinhas aqui abaixo do picô. Eu pego essas 2 alcinhas, ó. Peguei as 2 alcinhas, vou prender agora aqui em cima do meu ponto alto. Eu vou introduzir a agulha em cima do meu ponto alto. Ó, tá aqui atrás o ponto alto. Pego as 2 alcinhas aqui do ponto alto. E agora sim, eu puxo o meu fio por dentro de todas essas lacinhas, essas laçadinhas que eu peguei, ó. Puxei e agora eu faço o meu ponto baixo. Estão vendo? E aí, eu prendi aqui a minha pétala, tá presinha. Com a minha pétala prendida, eu venho para a minha próxima alcinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, vou dar continuidade à minha segunda pétala.
trabalho 2 pontos altos, trabalho o meu picô, subo 3 correntinhas, volto nas 2 alcinhas do ponto alto, faço um ponto baixo, formei meu picô, volto no mesmo espaço aqui na mesma argolinha, trabalho 2 pontos altos, uma correntinha, vou prender aqui a minha próxima pétala. Estão vendo, ó, tá ficando intercalado, ó. Então, a minha próxima pétala é essa. Venho aqui pro lado avesso, abaixo do meu picô, pego 2 alcinhas aqui por trás, ó, da minha pétala. 2 alcinhas bem abaixo do picô, ó. 2 alcinhas aqui por trás. E aí, eu puxo aqui e venho aqui em cima do ponto alto. Pego o meu ponto alto, sem laçada na agulha, tá? Só pego lá o ponto alto, ó. As 2 alcinhas. Ó, tá tudo aqui na agulha, ó. Tá um pouquinho difícil de vocês verem, mas tá tudo aqui na agulha. E aí, agora sim, eu puxo o meu fio pra dentro do meu ponto alto. E por dentro das alcinhas da pétala. E agora, faço o meu ponto baixo. Pra prender, ó. Tá presa a minha segunda pétala. E aí, agora sim, eu passo pra minha próxima argolinha. Trabalho um ponto baixo, uma correntinha e vou fazer a minha repetição de pétala. Vou fazer aqui a minha repetição de pétala, que é a mesma coisa que a gente trabalhou na primeira. Na pétala, a gente não tá dando aumento. A única diferença é que a gente tá prendendo aqui as pétalas. Eu vou fazer aqui a minha pétala, então, que é a mesma repetição. E volto para prender aqui a próxima pétala com vocês mais uma vez. Ó, pessoal, trabalhei aqui a minha pétala. E aí, tá aqui a minha pétala anterior, da camada anterior, pra mim prender, ó. Intercaladinho, como eu falei pra vocês. Aqui, mais uma vez, vou unir com vocês. Fiz a minha correntinha, vou pegar aqui na minha pétala que eu tenho que prender, abaixo do meu picô, pego 2 alcinhas aqui, isso sem laçada no fio, ok? Ó, peguei 2 alcinhas da pétala, dou uma dobradinha aqui para ficar melhor e pego aqui em cima do ponto alto, do meio ponto alto, aliás, eu tô falando ponto alto, mas é meio ponto alto que a gente tinha feito. Pego aqui e aí sim eu puxo o meu fio para dentro do ponto alto, das 2 alcinhas da pétala, e aí faço o meu ponto baixo. Tá presa aqui mais uma pétala, e aí eu passo para minha próxima argolinha, trabalho o meu ponto baixo, subo uma correntinha e sigo trabalhando as minhas pétalas. Então, pessoal, vai ser dessa forma por toda a volta. As pétalas são a mesma coisa, a única diferença é que vocês estão prendendo aqui a primeira camada de pétala para não ficar levantando depois. Então, fica mais bonitinho dessa forma, ok? Então, eu vou fazer aqui por toda a volta do meu girassol essa sequência e eu volto aqui na última pétala explicando para vocês como a gente vai fazer. Bom, pessoal, finalizei aqui minha última pétala e ainda tenho aqui a minha pétala anterior para prender aqui na última. Então, a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. Fiz aqui a minha correntinha, vou prender aqui em 2 alcinhas abaixo do picô. Pegar aqui 2 alcinhas e vir aqui, ó. Aqui tá um pouquinho difícil, né? Porque tá cheio já. Aqui em cima do primeiro ponto alto, ó. Que aí já tá trabalhadinho aqui em cima do primeiro ponto alto, eu introduzo a agulha e aí puxo o meu fio para dentro dessas laçadinhas e trabalho aqui um ponto baixo, ficando assim desta forma. Aqui a gente solta aqui o nosso fio e aí pode cortar aqui o amarelo, puxa aqui, ó, esse fio. Puxei, ó, ficando dessa forma. E aí, eu trago o meu fio aqui pra frente novamente, ó. Do ladinho do primeiro ponto baixo que eu fiz da segunda camada de pétalas.
introduzo a agulha, trago o meu fio aqui pra frente, e aí levo de trás, de volta lá pra trás, aliás, ó, introduzo aqui, ó, num próximo espacinho aqui, e levo de volta lá pra trás. Eu faço dessa forma pra ficar aqui bem juntinho, ó, a última pétala. E aí, com o meu fio aqui atrás, eu vou trazer ele um pouquinho mais aqui para baixo do meu girassol, ó. Um pouquinho mais para baixo aqui. Vou dividir ele em dois. Trago um desses aqui para um próximo ponto, ó, aqui por trás. E vou dar 3 nozinhos. E aí, ó, o primeiro eu não aperto muito para não prejudicar o trabalho lá na frente. E dou mais 2 nozinhos bem apertados. Eu faço esse processo novamente, escondo mais um pouco e dou 3 nozinhos mais aqui pra frente e vou escondendo e corto o excesso. Ficou assim aqui na frente. Tá pronto aqui o girassol. Agora eu vou fazer as folhas. Aqui com o meu fio verde para dar início às minhas folhas, vou dar a minha laçada inicial e vou pegar aqui. Estão vendo? Aqui a minha segunda camada de pétalas. Aqui na segunda camada, aqui por trás, ó. Tô vendo a minha pétala? É aqui, ó. Bem no meio da minha pétala, qualquer uma das pétalas, bem no meio aqui, ó. Eu tiro a base do meio pelo picô. Bem aqui no meio da parte de trás, aqui, ó, nos pontos do meio. Abaixo aqui do picô, bem no pezinho dos pontos. Eu pego aqui de 2 a 3 fios para ficar bem firme. E prendo o meu fio verde. Com um ponto baixo. Prendi o meu fio, vou trabalhar 3 correntinhas. Trabalhei 3 correntinhas, vou vir aqui para a próxima pétala da segunda camada. Abaixo aqui do picô, aqui eu não finalizei meu arremate, depois vou finalizar. Abaixo aqui do picô, bem no pezinho dos pontos altos aqui do intervalinho do picô, bem no meio da pétala, pela parte de trás, eu pego aqui minhas alcinhas, ó. De 3 a 4 alcinhas, 2, enfim, quanto mais vocês pegarem, melhor para ficar firme. Depois, quando a gente for trabalhar as pétalas e montar o nosso peso de porta. Faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, passo para minha próxima pétala da segunda camada. Aqui por trás, pego bem no meio, ó, bem abaixo do picô, bem no pezinho dos pontos aqui, ó, a gente pega as alcinhas de trás aqui, ó, 3 alcinhas e faz um ponto baixo. Então, tô trabalhando aqui as minhas alcinhas, que nem eu trabalhei nas pétalas para trabalhar aqui as minhas folhas. Estão vendo? Aqui todas por trás do trabalho. Então, vocês vão trabalhar dessa forma por toda a volta, sempre 3 correntinhas. E prende na próxima pétala, por trás do trabalho, ó, tá aqui minha próxima pétala, ó, por trás do trabalho, abaixo do picô, bem no pezinho das alcinhas dos pontos altos, a gente trabalha um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo as nossas alcinhas. Temos que ficar com 12 alcinhas aqui pela parte de trás do nosso girassol. Cheguei aqui, fiz minhas últimas 3 correntinhas e cheguei aqui onde eu prendi a minha primeira alcinha. Aqui no mesmo lugar, nas mesmas alcinhas que eu comecei a primeira, eu vou pegar e fazer um ponto baixo também. Feito o ponto baixo, passo para minha primeira argolinha, trabalho um ponto baixo, uma correntinha e aqui faço 3 pontos altos dentro da minha alcinha, 3 pontos altos.
Feito 3 pontos altos, 3 correntinhas, vou fazer um picô. O meu picô é a mesma coisa que as pétalas. E vocês vão reparar que as minhas folhas são a mesma coisa que as pétalas, porém, a gente aumenta um ponto alto. Fiz o meu picô, faço 3 pontos altos, uma correntinha, e o meu ponto baixo, ao invés de ser dentro da minha alcinha aqui de correntinhas, é em cima do ponto baixo que eu fiz da minha alcinha, ó. Tá aqui meu ponto baixo. Em cima dele, eu faço um ponto baixo. Estão vendo? E daqui, eu já faço uma correntinha, laço o fio e passo para minha próxima argolinha já com um ponto alto. E aí, trabalho mais 2 pontos altos. Fiquei com 3 pontos altos, ó. 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, faço o meu picô. Volto aqui nas alcinhas, do ponto alto, faço um ponto baixo e dentro, novamente, do mesmo espaço aqui da minha alcinha, trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha. Venho em cima do meu ponto baixo aqui, onde eu fiz as minhas alcinhas, estão vendo? Faço um ponto baixo. Uma correntinha, laço o fio, passo para a próxima alcinha, trabalho 3 pontos altos. Aqui já é essa linha que tá aqui junto. É a linha que eu já tô arrematando aqui, caminhando por entre os pontos, já tô escondendo. Faço 3 correntinhas, volto aqui nas alcinhas do ponto alto para trabalhar o meu picô. E volto aqui no espaço, no mesmo espaço de 3 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, uma correntinha novamente, venho em cima do ponto baixo aqui, onde eu prendi as alcinhas, ó, no verde, e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha e passo para minha próxima argolinha e vou trabalhar a mesma sequência das anteriores. 3 pontos altos, aí faço meu picô, volto no mesmo espaço e trabalho 3 pontos altos, a mesma sequência. Tá ficando dessa forma aqui o nosso girassol, ó. As minhas folhinhas, ó. Então, como vocês viram, se vocês já fizeram esse girassol alguma vez, ele tem várias modificações para dar certo no peso de porta, ok? Parece que aqui tá apertadinho, se tiver no de vocês, parece que vai fechar. Não, é para dar certinho ali depois. Vocês vão ver que bonito que vai ficar esse girassol. Aqui eu sigo a mesma coisa por toda a volta, então. Aqui na minha argolinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas, faço o meu picô, mais 3 pontos altos dentro da mesma argolinha, uma correntinha e venho em cima do meu ponto baixo, fazer um ponto baixo. Uma correntinha, laço o fio, passo para a próxima argolinha e trabalho a mesma sequência. Se vocês têm dúvidas, vocês deem uma voltadinha no vídeo se vocês não entenderam, mas eu acho que eu já consegui explicar para vocês. Então, eu vou trabalhar por toda a volta do meu girassol e já volto para fechar a carreira com vocês. Bom, fechei aqui então minha última folha. Fiz aqui minha última correntinha e aí vou prender aqui em cima do meu ponto baixo. Com um ponto baixíssimo. E aí, vou cortar o meu fio. Puxo aqui todo o meu fio aqui, ó. E aí, trago ele aqui pra frente, venho com a agulha aqui por trás, pego aqui, ó, no meu ponto baixo e levo lá pra trás o meu fio.
com ele aqui atrás, vou fazer o mesmo arremate que eu fiz aquela hora com vocês ali no amarelo. Vou fazer aqui o mesmo arremate, vou finalizar todos os meus arremates da minha flor. A minha flor tá pronta, ó, o nosso girassol tá pronto. Olha que bonitinho que fica. Inclusive, dá para aplicar em outros trabalhos esse girassol, se vocês quiserem. Então, eu vou reservar aqui o meu girassol, vou fazer os meus arremates e deixar ele reservado e vou vir fazer com vocês agora a base do nosso peso de porta. Bom, pessoal, agora com o fio, meu fio aqui marrom, no meu caso aqui eu escolhi o bege para fazer, mas vocês vão fazer da cor que vocês acharem melhor essa base aqui, essa parte de baixo. Se vocês estiverem escutando o barulho de água, pessoal, porque começou a chover aqui, mas nada do que atrapalhe, então, o nosso, vocês de me ouvirem. Então, aqui eu começo com a laçada, o arco mágico, o círculo mágico. Caso vocês não tenham habilidade com o círculo mágico, vocês podem estar fazendo de 4 a 5 correntinhas e fechando para fazer um círculo. Fiz meu arco mágico, vou subir 3 correntinhas e vou colocar aqui dentro do meu círculo mágico mais 12 pontos altos. Então, com as correntinhas, a gente vai ficar com 13 pontos altos aqui iniciais. Fiz aqui meus 13 pontos altos. Pessoal, eu falei lá no vídeo dos pesos de porta que eu ia explicar para vocês como, no meu caso aqui, eu tô trabalhando com o fio 6. Todas as minhas numerações de fio, desde da flor do girassol até aqui, são 6. Mas quando vocês forem fazer essa base aqui, que vocês forem usar as sobras de vocês e tiver, por exemplo, o fio 4, vocês dupliquem ele, vai ficar um fio 8. Ou se vocês tiver sobrinha de fio 8, também dá para fazer. Esse início aqui é igual, tanto no fio 6 quanto no fio 8. Esse início aqui é igual, sempre 13 pontos altos vocês vão iniciar. Aqui eu tô fechando o meu círculo mágico, ó, vocês fechem o círculo mágico de vocês. Não fechem muito ele aqui, para não ficar aquele carocinho aqui, para o peso de porta não ficar dançando depois. Então, deixem ele assim um pouquinho mais abertinho, para não ficar tipo uma bola, alguma coisa aqui embaixo. Aqui agora eu fecho na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. A segunda carreira também é igual, o que vai mudar é a terceira carreira quando vocês estiverem trabalhando no fio 8. Então, quando chegar na terceira carreira, eu explico para vocês o que tem de diferente. Aqui a gente faz o arremate depois do anel mágico. Aqui eu só vou prender com uma correntinha para ele não se abrir e depois vocês têm que ir escondendo ele e dando 3 nozinhos para fazer o arremate de vocês. Aqui eu só vou ajustei ele, vou prender aqui com uma correntinha para não se abrir. E aqui agora eu tenho 13 pontos altos. Para cada ponto, aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3, ó. Já fiz um ponto alto, equivale a um ponto alto. Laço meu fio no mesmo lugar, vou colocar um ponto alto. E agora, para cada ponto alto de base que eu tenho, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, eu vou dobrar o meu número de pontos, porque para cada ponto alto eu vou colocar 2 pontos altos. Ó, venho no próximo, coloco 2 pontos altos juntos, vou fazendo os meus aumentos até o final. Então, para cada ponto alto de base, vocês coloquem 2 pontos. A gente começou com 13 pontos altos, na segunda carreira a gente vai ficar com 26 pontos altos aqui na segunda carreira. Se vocês estiverem trabalhando com o fio 8 ou com o fio 4 duplicado, é a mesma maneira. Finalizei aqui a minha carreira, ó, trabalhei até meu último ponto alto, os meus 2 pontos altos, e aqui eu fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ó, deixa eu só ajustar aqui, porque ficou muito, a gente ajusta bem para não ficar o buraco. Vem aqui na terceira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo, ajusta bem o ponto aqui para não ficar esticado. Ó. Fechei. Agora, aqui na minha terceira carreira é que muda,
Quando eu trabalho com o fio 8 é de uma forma, quando eu trabalho com o fio 6 é de outra forma. Como aqui eu tô trabalhando com o fio 6, eu faço da seguinte forma. Eu subo 3 correntinhas e novamente, para cada ponto alto, aqui eu vou colocar um ponto alto no mesmo lugar das correntinhas que eu subi. Quando é com o fio 6, eu trabalho para cada ponto alto 2 pontos altos, vou fazendo aumentos até o final para cada um. Quando é com fio 8, eu intercalo 2 pontos altos, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos, um ponto alto sozinho, quando é com fio 8. Para o peso não ficar muito grande, muito fora de padrão. É interessante quando vocês forem vender, eles serem sempre do mesmo tamanho. Então, é desta forma que eu faço quando eu uso as minhas sobrinhas de fio 8 ou de fio 4 duplicado, ok? E quando é com fio 6, então a gente continua da mesma forma que a carreira anterior, fazendo 2 pontos altos para cada ponto alto. Então, a gente vai dobrar novamente o número de pontos. A gente vai trabalhar até o final, sempre colocando 2 pontos altos para cada ponto alto, sempre fazendo aumentos até o final, assim dobrando o nosso número anterior. Ficando, então, com 52 pontos altos. Aqui eu já adiantei, então, eu coloquei 2 pontos altos para cada ponto anterior que eu tinha. Eu tinha aqui 28 e fiquei, então, com 52. Aliás, 28 não, pessoal, 26. Eu errei aqui no falar para vocês. Então, 26 na carreira anterior, comecei com 13, depois dobrei para 26 e agora dobrei para 52. E aqui eu fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, toda a continuidade do meu peso de porta é tanto no fio 6 quanto no fio 8. A gente está trabalhando com o fio 6, no fio 8 vai ser a mesma coisa. A única mudança é aqui onde eu expliquei para vocês, que ao invés de colocando 2 pontos altos e para cada ponto, vocês vão colocar dois juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, quando for um fio mais grosso, ok? Aqui eu subo 3 correntinhas e agora eu vou começar a subir no meu peso de porta. Como que eu faço? Eu pego apenas na alcinha de trás do trabalho, ó. Deixo a da frente, trabalho apenas na alcinha de trás, um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho. Sem aumentos agora, vocês só vão trabalhar na argolinha de trás, deixa a argolinha da frente, porque a gente vai começar a fazer a subida do nosso peso de porta. Então, não tem aumento, é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto, pegando apenas na argolinha de trás do trabalho. Vamos fazer isso por toda a volta do nosso peso de porta. Por toda a volta, ponto alto sobre ponto alto na argolinha de trás do trabalho. Tá ficando dessa forma. Aí, o peso de porta de vocês vão perceber que vai começar a subir. Fiz um ponto alto, então, para cada ponto alto, pegando na argolinha de trás, ficou assim, ó. Meu peso de porta tá começando a subir. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Subo 3 correntinhas e agora vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto normais agora. Pego todas as laçadas do ponto, não apenas na de trás. A gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto. Dessa forma, sem aumentos, sem diminuições, sem nada. Só repetir ponto alto sobre ponto alto por esta carreira e pelas próximas 3 carreiras. Então, a gente fica com um total de 5 carreiras de pontos altos aqui. Eu fiz a primeira aqui com vocês, pegando na argolinha de trás, comecei a segunda, vou finalizar a minha segunda na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, faço mais uma volta, e mais outra volta, e mais outra volta, ficando com um total de 5 carreiras. Então, eu vou finalizar esta segunda e subir mais 3 carreiras.
sempre da mesma forma. Bom, pessoal, fiz aqui minhas 5 carreiras da maneira que eu expliquei para vocês, 5 carreiras de pontos altos. Ficou assim meu pezinho de porta. Agora, eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e uma correntinha para dar a vez do espaço. Pulo 2 pontos altos, venho no terceiro ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha novamente, pulo 2 pontos altos, no terceiro, um ponto alto. Uma correntinha novamente, pulo 2 pontos altos, no terceiro, um ponto alto. Dessa forma, até o final da minha carreira. Uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no terceiro, um ponto alto. E aqui no final, me sobrou 3 pontos altos. Eu vou pular um e vir aqui no segundo, ó. Deixando eu focar aqui para vocês verem que sobrou 3 no meu aqui, ó. 3 pontos altos. Então, eu fiz uma correntinha, eu vou pular um e vir aqui no do meio fazer um ponto alto. Uma correntinha, sobrou um para pular, e aí eu fecho aqui, ó, de baixo para cima, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Já posso cortar o meu fio. Cortar aqui o meu fio. E fazer uma correntinha e puxar. E aí, eu venho aqui por dentro do meu peso de porta, escondendo esse meu fio por entre aqui os pontos, ó. Puxando ele aqui por esse ponto alto aqui. E aí, aqui, quando ele estiver aqui mais embaixo nos pontos altos, eu vou dividir ele ao meio. Vou puxar um aqui para alguma laçada do ponto aqui embaixo, ó. Dividir ele ao meio, uma das pontas eu trago mais aqui para baixo e aí dou os meus famosos 3 nozinhos. O primeiro não precisa ser muito apertado para não repuxar o trabalho e os outros 2 vocês podem dar bem mais apertadinho. E aí, eu escondo esse restante de fio aqui por entre os pontos aqui por dentro do meu trabalho. Pelo lado avesso aqui do meu trabalho, eu vou escondendo esse fio. Então, já tenho aqui meu girassol pronto e a base do meu peso de porta. O que tá faltando agora é a alcinha pra gente prender aqui o nosso peso de porta. Geralmente, eu faço da mesma cor que a base. Esse aqui é da mesma cor que a base. Mas também dá pra vocês fazerem da cor da folha. Esse aqui eu vou fazer da cor da folha pra vocês verem como fica também. Isso serve também para quando falta, por exemplo, dá bem certinho aqui para vocês fazer a parte de baixo, faltou para fazer a alcinha, escolhe a cor da flor ou a cor da folha e faz a cordinha para prender. Então, pessoal, essa minha cordinha, ela não tem, aqui eu dou a minha laçada inicial e é uma cordinha de correntinhas. Quantas correntinhas vocês vão fazer? Não tem um número específico de correntinhas. Eu apenas vou fazendo as minhas correntinhas, vou fazendo aqui o meu cordão e vou medindo ali, envolvendo aqui o meu peso de porta. Se vocês querem fazer uma contagem, façam de 100 a 150 correntinhas, para poder fazer toda a volta aqui no peso de porta e poder fazer o laço. Então, vou fazer aqui a minha corda e já volto com vocês. Só deixem, pessoal, um pedaço aqui de fio grandinho, aqui eu até deixei pequeno demais. Deixem um pedaço assim de uns 20 centímetros, de 10 a 20 centímetros para vocês estarem aplicando a pérola e dando o nozinho. Ó, pessoal, a minha cordinha tô medindo aqui, ó. Deu toda a volta do meu peso de porta e sobrou 30 correntinhas de cada lado aqui para mim fazer o meu laço. Então, vocês não têm um número específico, vocês vão medir e deixar umas 30 correntinhas assim, ó, para vocês estarem apertando depois e fazendo o laço de vocês, ok? Então, deixem aí 30 correntinhas de cada lado, fazendo toda a volta, ó. Fiz toda a volta aqui no meu peso, ó, toda a volta, e tem 30 correntinhas aqui de cada lado para mim fazer o laço. Para vocês terem mais uma ideia, esse meu cordão de correntinhas ficou com 118 correntinhas.
Aí eu corto o meu fio, deixo um espaço aqui grandinho para mim fazer a aplicação da minha pérola. E faço aqui uma última correntinha e puxo, ok? Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, tem 118 correntinhas aqui, ó. Eu acho melhor, eu nunca conto, eu sempre faço e vou medindo aqui. E aí, eu pego aqui minhas duas pérolas, já falei para vocês que essa pérola aqui é de 10 milímetros. Aí, eu aplico aqui, enfio aqui, ó, no meu cordão que eu deixei. Enfio. Apenas enfio aqui e vou dando uns nozinhos aqui, ó, na ponta da pérola. A gente vai dando os nozinhos normais, ó. E vai puxando para ficar aqui bem contra a pérola. Dei uns quantos nozinhos assim, ó. E vão puxando para ela ficar bem rente a pérola e aqui as correntinhas de vocês, ó. Aí vocês vão ajustando aqui e puxando, ó. Até vocês verem que a pérola não vai sair, ok? Aí vocês deem aqui, eu dou de 3 a 4 nozinhos e vou puxando aqui para ficar bem bacana, de forma que não escape. Eu sempre faço assim, eu nunca colo, é apenas assim com os nozinhos, ó. Ficando dessa forma aqui. Vou fazer isso aqui do outro lado também, da minha corda, e já volto explicando para vocês como a gente vai fazer para montar o nosso peso de porta. Ó, pessoal, e aí eu corto o excesso de fio que fica aqui da minha cordinha. E aqui estão meus pesos de porta. Como eu expliquei para vocês, eu faço vários pesos e aí eu deixo uns assim mais compridinhos para colocar o que são com as flores normais, que em outra oportunidade eu mostro para vocês. Eu já mostrei no vídeo dos pesos de porta as outras flores que tem. Se vocês gostaram, vocês me peçam que eu faço lá as outras flores que também tem modificações para dar certo no peso de porta. Então, esse que é mais compridinho e fininho aqui em cima, eu deixo para esses. E como o girassol ele é um pouquinho mais largo, eu escolho os pesos de porta que eu vou mudando, que ele fica assim mais largo em cima, mais achatadinho, ó, mais redondinho. Ambos pesam 1 quilo. 1,40 kg, fui pesar aqui para vocês, os dois ficaram com 1,40 kg, porque, como eu expliquei para vocês, eu deixo lá para fazer os meus pesos de porta 1 litrão cortado, então é a minha medida, eu medi ali aquele litrão, cortei cerca de 4 dedos aqui do fundo do litrão, da garrafa PET, né, e cortei, e aí eu sempre coloco de 2 e um pouquinho para cada peso. Então, eu sei mais ou menos a medida que fica, então, eu já deixei padrão para mim. Então, para vocês verem, ficaram com o mesmo peso esses dois aqui. Geralmente, eles ficam com 1,40 kg, esses dois ficaram com 1,40 kg, de 1 kg a 1,1 kg. Enfim, então, vamos montar. Eu pego aqui o meu peso pronto, eu já expliquei no início do vídeo para vocês como eu faço ele. E aí, aqui, eu coloco primeiro o meu peso aqui dentro do peso de porta, ó. Fica um pouquinho ruim de pegar, de colocar, porque ele fica bem justo, mas vocês vão colocando ele aqui dentro. Eu gosto de deixar bem justinho para não ficar frouxo, não ficar sobrando aí peso. Ó, consegui colocar aqui, ó, não foi tão difícil, ó, como ele ficou bem justinho. Agora eu pego aqui o meu girassol, ó, coloco aqui em cima e como eu faço para colocar a cordinha? Eu sempre cuido aqui, ó, para ficar aonde a gente fez o nosso final de carreira para trás do trabalho, ó. Aqui tá a parte de trás, então eu vou começar com a minha cordinha aqui pela parte da frente, que é onde vai ficar o meu laço, e deixo lá a parte de trás para trás. E aí eu coloco aqui nessas alcinhas que eu fiz, ó, e puxo para deixar aqui já o espaço. E aí, venho aqui com a minha flor, ó, coloco aqui em cima e vou enfiando aqui nesse espacinho que eu tenho entre as pétalas e a folha, ó, nesse espacinho aqui, nesse intervalinho. Aí, eu coloco aqui a minha cordinha, puxo, e aí eu venho e volto lá no outro espacinho que eu tenho, coloco, e venho aqui no próximo espacinho e coloco. Ó, vou colocando como se fosse um cadarço num tênis. Então, quando vocês forem vender para cliente, vocês expliquem da forma que elas podem estar tirando para fazer a lavagem. Aí, agora eu venho aqui no próximo espacinho do peso de porta, parte marrom. E lá na folha, ó, eu volto no mesmo espacinho aqui. Algumas vezes eu vou ter que voltar no mesmo espacinho, outras vezes não. Para dar certo aqui a contagem de pontos. Aí, eu venho aqui, ó, no meu próximo espacinho da folhinha, no próximo espacinho do peso e vou intercalando.
Ó, agora venho lá no próximo espaço do peso, volto lá no espaço da folhinha, e aí passo para o próximo espaço da folhinha e no próximo espaço do peso. E assim eu vou fazendo por toda a volta, ó, tô prendendo a minha flor junto. Ó. Por enquanto eu ainda não tô apertando, só tô enfiando. Depois a gente regula pra tá. Venho aqui no próximo espaço e no próximo espaço do peso e vou colocando como se fosse um cadarço, sempre aqui e no espaço, ó. Às vezes eu vou precisar voltar no mesmo espaço da folha, outras vezes não. Ó. Vem aqui no próximo espaço da folha e no próximo espaço aqui do meu peso. Ó, tô colocando, ó. Estão vendo, ó? Toda a volta, esse lado aqui ainda tá solto, ó. Volto aqui no próximo espaço do peso e aí vou sair aqui no mesmo espaço da folha, ó, onde eu coloquei a minha corda anteriormente. Puxo, passo para o próximo espaço, vou lá no próximo espaço do peso, ó, venho aqui no próximo espaço do peso e no mesmo espacinho onde eu saí anteriormente com a cordinha na folha. Tá vendo, ó, como tá ficando, ó? Tá ali o verde, ó. Ó, a gente vai colocando como se fosse um cadarço até o final aqui, e aí vai ajustando. E aí, vocês vão cuidando, ó. Aqui no meu final, eu vou sair aqui no espaço do peso e não vou voltar aqui no mesmo espaço, ó. Eu já vou vir para o próximo e colocar para dar certo. Agora, saio já aqui no próximo e aqui no meu último espaço do peso de porta, ó. Ficando aqui desta forma. Para prender esse espaço aqui também junto, ó, eu saio com essa cordinha aqui, ó, que eu comecei, ó, nesse espaço vazio que eu ainda tenho. Saio aqui e aí saio aqui no mesmo espaço que a cordinha tá, que eu tava enfiando, que tá, ó, aqui nesse espacinho. Ó. Isso, pessoal, vocês vão vendo aí, vocês estão fazendo, vocês estão vendo, ó, tem que ir ajustando aqui, intercalando para colocar, ó, com todos intercaladinho, ó. E alguns a gente teve que fazer um pouquinho diferente. Agora, a gente puxa a nossa cordinha para ajustar um pouquinho, ó, para fechar aqui o peso de porta. Não puxa muito, vai ajustando o girassol para ele ficar bem abertinho aqui em cima e vai puxando aqui a cordinha para fechar aqui embaixo o peso, ó. Ó, se a levantar aqui a flor, aparece aqui, ó, a sacolinha e tudo. Por que eu faço assim? Se eu fechar demais, a flor vai ficar muito assim, fica feio. Então, ele fica aqui se olhar por baixo, mas aí se a gente ajustar aqui a nossa flor, ó, não fica. Estão vendo? Olhando de cima não fica e nem de baixo, estão vendo? Ó? Então, vocês têm que atar aqui o peso de porta de vocês e ir ajeitando a flor de vocês ali. Ó, aqui eu dou só um nozinho e aí faço o meu laço. Ó, um laço normal e aí eu ajusto aqui o meu laço para ficar bonitinho, ó. E eu sempre deixo uma pérola mais para baixo, outra mais para cima. E tá pronto o nosso peso de porta. Agora vocês ajustem, ó, vão puxando as folhinhas assim para baixo para tapar bem o peso de porta lá embaixo e o girassol aqui em cima. Olha como ficou com o laço verde e com o laço marrom. Ficou mais bonitinho assim, eu achei, com o verde, para vocês verem. Então, pessoal, a aulinha de hoje era essa, era do peso de porta de girassol. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele super joinha para mim, se inscrevam no canal e assistam o vídeo anterior dos pesos de porta, que tem outros modelinhos lá no vídeo anterior. Vou deixar passando aqui nos cards, na descrição do vídeo, o vídeo anterior, e aí vocês vêm aqui nesse vídeo novamente ou no vídeo anterior também, comentem qual é o próximo que vocês querem ver. Tem rosa lá e tem outra flor, a flor caracol, com modificações para ficar bonitinho assim no peso de porta, pessoal. Olha que lindo esses pesos de porta. Bem práticos de fazer, que vocês podem estar usando as sobrinhas de vocês. Lá no vídeo anterior eu falo muito mais sobre isso, eu mostro para vocês também as minhas sobrinhas e todas as possibilidades que a gente tem para fazer com as nossas sobrinhas.
Então, um beijo muito grande para todas vocês. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!